Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Você está aqui no canal Conexões e Crenças. Esse canal, eu sou Marcelo Murim, né? E esse canal foi criado para falar sobre espiritualidade, sobre energia, sobre vibração. É um canal livre, né? É um espaço livre para que a gente possa fazer trocas a respeito desse conhecimento, né? Então, é claro que com o tempo nós vamos trazendo mais conteúdo. Inicialmente a gente tem feito as leituras, né, de textos doutrinários aí. A gente lê a Bíblia Peshitta. Estamos avançando na leitura da Bíblia Peshitta. A gente lê o Livro dos Espíritos. A gente tem orações, a gente tem práticas meditativas. Enfim, temos bastante conteúdo já no canal, mais de 400 vídeos. E vamos avançando, né? A ideia é trazer cada vez mais coisas novas aí para agregar no nosso autoconhecimento. Esse é o propósito final, né? A busca do autoconhecimento e despertar dentro de nós essa chama aí que nos conecta com o todo, certo? Então nós estamos aqui lendo na Bíblia Peshitta o livro de Jeremias, estamos finalizando aqui o livro de Jeremias e vamos dar continuidade hoje na nossa leitura. Antes da leitura, a gente sempre fala do nosso parceiro desse projeto, que é a Clima Digital. Clima Digital é quem dá o suporte técnico para o nosso canal. Então, se você um dia estiver precisando aí de um parceiro para algum projeto seu de digital, procure por eles no Instagram, @Clima Digital, ou no site www.climadigital.com.br. Isto posto, vamos começar a nossa leitura de hoje. Então nós estamos aqui no capítulo 46 do livro de Jeremias. Carga profética contra o Egito. Palavra de Mariá, que veio ao profeta Jeremias para que profetizasse contra as nações, contra o Egito e contra o exército do faraó Neco, rei do Egito, que estava acampado junto ao rio Eufrates em Carquemes, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, matou no 4º ano de Joaquim bar Yoxiá, rei de Judá, e lhe disse: Assim diz Mariá dos exércitos, o Alahá de Israel: Tomai a armadura e os escudos e preparai-vos para a guerra. Selai os cavalos para que os montem os cavaleiros, e colocai os elmos, afiai as lanças e cobri-vos com couraças. Pois vi que são conquistados e marcham recuando, e seus guerreiros foram feridos e fogem e não podem retroceder, pois se encontram rodeados por todas as partes, declara Mariá. Não fuja o veloz, nem escape o homem poderoso. Todos eles tropeçaram e caíram junto ao rio Eufrates. Quem é este que sobe como o rio, cujas águas rugem como correntes? O rei do Egito sobe como o rio, e suas águas rugem como correntes. Ele disse: Subirei, cobrirei a terra, devastarei a cidade e seus habitantes. Cavalgai cavalos e estrugi com vossos carros de guerra. Sairão homens valentes de Cush e de Fut, que portam escudos, e vós os de Lude, habeis entesar o arco. Porque aquele dia será para Mariá dos exércitos dia de vingança e de retribuir a seus adversários. A espada consumirá e saciará e se embriagará com o sangue deles, pois Mariá dos exércitos causará devastação na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Ó Virgem, filha do Egito, sobe o Gileade e toma bálsamos. Inutilmente aumentaste teu remédio, porque não existe cura para ti. De tua ignomínia escutaram as nações, e teu clamor tem enchido a terra, porque tem tropeçado o homem com o homem, e ambos caíram à espada. Palavra que falou Mariá ao profeta Jeremias acerca da chegada do Nabucodonosor, rei da Babilônia, para destruir a terra do Egito. Proclamai no Egito e o anunciai em Migdol, apregoai-o em Mênfis e em Táfnis, dizendo: Prepara-te e apresenta-te, pois a espada consumiu aos que te rodeiam. Porque foram abatidos teus homens valentes,
Caíram e não se levantaram, pois Mariá os derrotou. Muitos foram abatidos, de certo alguns caíram sobre sua espada. Então disseram: Levantai-vos, regressemos a nosso povo, à terra onde nascemos, diante da espada opressora. Ali invocaram o nome do faraó Neco, rei do Egito, que é um provocador, e desperdiçou a oportunidade. Vivo eu, declara Mariá, cujo nome é o rei dos exércitos, que o faraó cairá como um pedaço de monte e como o Carmela no meio do mar. Ó Virgem, filha do Egito, prepara-te utensílios para o cativeiro, pois Mênfis será convertida numa desolação, ficará deserta, despovoada. Novilha formosa e salpicada é o Egito, mas vem contra ele um exército do norte. Seus assalariados são como bezerros cevados no meio dela. Mas também eles recuaram, fugiram juntos e não se detiveram, porque o dia da sua ruína lhes sobreveio, o tempo do seu castigo. Como serpente que se arrasta é o estrondo do exército, pois avançarão como exército. Chegarão contra ela com seus machados como lenhadores. Cortai seus bosques, declara Mariá, porque são impenetráveis, pois são mais abundantes do que os gafanhotos são incontáveis. Tem-se envergonhado a filha do Egito, foi entregue nas mãos do povo do norte, declara Mariá dos exércitos, o Alahá de Israel, eis que castigarei a Amon por meio das águas, ao faraó, ao Egito, aos seus deuses, a seu exército, a seus reis, ao faraó e a todo aquele que nele põe a sua confiança. Eu os porei na mão dos seus adversários, na mão dos que procuram a sua morte, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e nas mãos dos seus servos. Mas depois será habitado como em tempos passados, declara Mariá. Mas tu não tenhas medo, servo meu. Jacó, declara Mariá, nem te desanimes, ó Israel, pois eis que te resgatarei de longe, e a tua descendência da terra do seu cativeiro. Então Jacó se estabelecerá, estará em quietude, estará tranquilo e em repouso, e não lhe haverá quem lhe cause dano. Tu, pois, não tenhas medo, servo meu Jacó, declara Mariá, porque eu estou contigo, pois destruirei a todas as nações aonde te dispersei, mas a ti não te destruirei. Eu te corrigirei com justiça, embora não te considerarei inocente. Capítulo 47, Palavra de Mariá contra os filisteus. Contra a Filistia, então veio ao profeta Jeremias a palavra de Mariá para profetizar contra os filisteus antes que o faraó atacasse Gaza. Assim diz Mariá: Eis que se trago jovens do norte, nos quais serão como torrente transbordante que inundará a terra e sua plenitude, e a cidade e seus moradores, os homens clamarão, e todos os habitantes da terra gemerão, por causa do estrondo da marcha dos passos de seus guerreiros, do ruído de seus carros e do estrondo das suas rodas. Não voltarão os pais aos filhos por causa da debilidade de suas mãos. Eis que chegou o tempo de despojar a todos os filisteus, de arrasar com Tiro e com Sidom e com todo o que reste para auxiliá-los, pois Mariá destruirá os filisteus até o remanescente da ilha de Caftor. A mortandade chegou em Gaza, foi derrubada a Ascalon e todo o remanescente de sua casa. Ó espada de Mariá, até quando estarás agitada e deixarás de destruir? Volta para a tua bainha, refreia-te e aquieta-te. Como poderás se aquietar? Pois Mariá lhe deu ordem contra Ascalon e contra a margem do mar, porque ali lhe tem dado autoridade. Capítulo 48. Juízo contra Moabe. Contra Moabe, assim diz Mariá dos exércitos, o Alahá de Israel: Ai de Nebo, pois foi despojada, envergonhada e perturbada está Kiriataim. Envergonhada está sua fortaleza e se dispersou. Não haverá mais honra para Moabe em Heshvon. Tramaram o mal contra ela e disseram: Vinde, destruamo-la dentre o povo. Mesmo que guarde silêncio, a espada te perseguirá. Clamor de lamento desde Horonaim, despojo e grande ruína.
Moabe se encontra quebrantada, o pranto de seus pobres se escuta. Subirão clamando pela encosta de Luite, porque haverá aflição na encosta de Horonaim, e lamento pela destruição que farão. Escutai e fugi, salvai nossas vidas, sereis como uma planta no deserto. Posto que confiaste nas tuas fortalezas e nos seus tesouros, também tu serás conquistada. Quemos será levado em cativeiro junto com seus sacerdotes e seus príncipes. Virá o destruidor sobre todas as tuas cidades e não escaparão. O vale será destruído e a campina será assolada, tal como disse Mariá. Dai guirlanda a Moabe, porque será destruída por completo. Todas as suas cidades ficarão como uma desolação despovoadas. Maldito aquele que fizer a obra de Mariá com artimanha, e maldito aquele que retém sua espada do sangue. Os moabitas estiveram quietos desde sua juventude, estiveram em repouso sobre seus excrementos. Não foram vertidos de vasilha em vasilha, nem foram levados em cativeiro. Por isso seu sabor permanece neles, e seu odor não perderam. Portanto, eis que dias vêm, declara Mariá, quando enviarei contra eles saqueadores que os roubarão, verterão suas vasilhas e quebrarão seus cântaros. Então Moabe se envergonhará de Quemos, assim como os filhos de Israel se envergonharam de Betel, sua confiança. Como podeis dizer, somos guerreiros poderosos, varões de guerra? Moabe tem sido saqueada e subiram contra suas cidades. Seus seletos guerreiros foram entregues à mortandade, declara o rei, cujo nome é Mariá, o Alahá dos exércitos. Está para vir a ruína de Moabe, e seu mal se apressou sobremaneira. Todos os que estão ao seu redor se aterrorizaram e se espantaram, e todos os que conhecem seu nome disseram: como se quebrou o cetro poderoso e a vara de honra. Desce da honra e assenta-te em desonra, ó morador da filha de Dibom, pois o que saqueou Moabe subiu contra ti e arrasou suas fortalezas. Para-te junto ao caminho e olha, ó moradora de Aroer, pergunta ao que escapa e dize ao que foge: o que sucedeu? Moabe se envergonhou, pois foi quebrantado. Gemei e gritai em Arnon por Moabe ter sido quebrantado. Também veio o juízo contra a terra de Machor, contra Rolon, contra Jaz e contra Nefate, contra Dibom, contra Nebo e contra Bet-Diblataim, contra Kiriataim, contra Bet-Gamul e contra Bet-Maom, contra Keriote, contra Bosra e contra todas as cidades da terra de Moabe, distantes e próximas. O chifre de Moabe tem sido cortado e quebrado seu braço, declara Mariá. Submetei-o à angústia, porque se engrandeceu contra Mariá. Moabe se revolverá em seu vômito, também será objeto de escárnio. Não foi em Israel objeto de escárnio para ti, pois foi encontrado entre ladrões quando combatias contra ele. Abandonai as cidades e morai nas escarpas, ó moradores de Moabe, sejam como pomba que se aninha na fenda da rocha. Nós temos escutado que os príncipes de Moabe são muito orgulhosos. Eu conheço sua soberba, sua arrogância e a insolência do seu coração, declara Mariá. Suas obras não eram justas e seus adivinhos nunca predisseram algo assim contra ele. Portanto, fazei lamentação por Moabe, sim, clamai por todo Moabe, desde todo lugar, pois maquinarão o mal contra os homens que habitam em sua casa. Mas, com o pranto por Jazer, chorarei por ti, ó vide de Sibma. Teus ramos passaram o mar e chegaram até o mar de Jazer, porque sobre tua colheita e sobre tua vindima caiu o salteador. O regozijo e a alegria deixarão de existir no campo fértil e na terra de Moabe. Deixará de fluir vinho do lagar, e os que pisavam o lagar não mais o pisarão, e ninguém gritará nem dirá: Eia, eia. Devido à lamentação
de Heshbon até Eleale, e Jaaz alçaram sua voz, desde Zoar até Horonaim, a cidade de Ales, como bezerra de 3 anos, pois faltarão as águas de Nimrim. Também exterminarei de Moabe, declara Mariá, ao que apresenta sacrifício e queima incenso a seu Deus. Portanto, meu coração ressoará como uma harpa por causa de Moabe, pois fizeram mal e pereceram. Porquanto se rasparam suas cabeças e se raparam suas barbas, há dores nas mãos de todos eles e trazem cilício sobre os lombos. Há lamento em todos os terraços de Moabe e por todas as ruas, pois quebrantei a Moabe como vaso imprestável, declara Mariá. Como foi quebrantado? Como gemeu? Moabe deu as costas e tem sido envergonhado. Moabe será objeto de escárnio e de ruína para todos ao seu redor. Assim diz Mariá: eis que se elevará como águia e voará em círculos e estenderá suas asas sobre Moabe. Queriote tem sido capturada e Misrote tem sido derribada. Como coração de mulher com dores de parto, será o coração dos valentes de Moabe naquele dia. E Moabe será exterminado dentre o povo, porque se enalteceu contra Mariá. Temor, cova e laço te sobrevenha, ó morador de Moabe, declara Mariá. O que fugir dos gritos de terror cairá na cova, e o que subir da cova ficará preso no laço, porque eu trarei estas coisas contra Moabe no ano do seu castigo, declara Mariá. Porque saiu o fogo de Heshbon e uma chama da fortaleza de Sihon, que consumirá a face de Moabe e aos príncipes dos descendentes de Shaom. Ai de ti, Moabe, pareceu ao povo de Quemós, porque teus filhos foram dispersos e tuas filhas foram levados em cativeiro. Contudo farei que regressem os cativos de Moabe nos últimos dias, declara Mariá, até que o juízo de Moabe. Capítulo 49. Mensagem contra os descendentes de Amon. Contra os descendentes de Amon, assim diz Mariá: Israel não tem filhos? Não tem herdeiro? Por que tomou mal com a herança de Gade e seu povo morou nas suas cidades? Portanto, eis que vem dias, declara Mariá, em que farei que se escute o grito de guerra contra Rabat dos Amonitas e será convertida num montão de ruínas e serão queimadas a fogo suas aldeias, e Israel possuirá os que possuíram, declara Mariá. Geme, ó Heshbon, porque aí tem sido destruída. Pedi ajuda, ó aldeias de Rabat. Vestivos de cilício, lamentai e lutai um contra o outro, pois Malcom, junto com seus sacerdotes e seus príncipes, irá ao cativeiro, declara Mariá. Ó amada filha, por que te glorias de teus vales e depositas tua confiança em tuas campinas? Pois puseste tua confiança nos teus tesouros e disse: quem poderá vir contra mim? Eis que de todos os teus arredores trarei temor contra ti, declara Mariá dos exércitos, e os dispersarei, cada um a seu lado, e não haverá quem reúna os dispersos. Contudo, depois farei que retornem os cativos dos amonitas, declara Mariá. Destruição de Edom. Contra Edom, assim diz Mariá dos exércitos: não há mais sabedoria em Temã. O conselho se perdeu dos entendidos, e sua sabedoria lhes tem sido arrebatada. Escapai e regressai, escavai profundo para que habitem ali, ó moradores de Darã, pois a ruína de Iso eu trouxe sobre ele ao tempo de seu castigo, declara Mariá. Chegaram a ti vindimadores, não deixaram rabiscos? Ou se ladrões viriam de noite e destruiriam quando quisessem? Pois eu esquadrinhei a Iso, descobri seus esconderijos e não se poderá ocultar. Sua descendência se dispersou, já não existem mais seus irmãos e seus vizinhos. Deixa teus órfãos e eu os manterei seguros, e tuas viúvas porão em mim sua confiança. Porque assim diz Mariá: eis que os que não estavam sentenciados a beber o cálice, o beberam,
E tu, que esperavas ser absolvido, não serás absolvido, senão que também beberás o cálice. Pois jurei por mim mesmo, declara Maria, que Bosra será objeto de assombro, uma devastação, motivo de afronta e de maldição, e todas as suas aldeias serão uma desolação permanente. Uma notícia escutei da parte de Maria, e tem sido enviado um emissário às nações, dizendo: Levantai-vos, subamos contra ela para a batalha. Pois eis que te fiz pequeno no meio das nações e menosprezado entre os homens. Tua iniquidade e teu coração jactancioso te enganaram, tu que habitas na fenda da penha e prevalece no cume da colina, dizendo em teu coração: Quem me fará descer à terra? Mesmo que colocasses teu ninho entre as estrelas, e mesmo como uma águia pusesse no alto teu ninho, dali te farei descer, declara Maria. Então Edom se converterá numa desolação, e todo aquele que passe por ela se assombrará e assobiará por causa de todas as suas feridas. Será derrubada como Alahá derrubou a Sodoma e Gomorra, declara Maria. Não morará ali homem algum, nem habitará ali filho de homem. Eis que, como o leão, surgirá da espessura do Jordão contra o redil de Atã. Num instante os farei fugir dele e enviarei jovens contra eles. Pois quem é como eu? Ou quem testificará contra mim? Ou que pastor prevalecerá perante mim? Portanto, prestai atenção ao conselho que Maria tem colocado contra Edom e o plano que traçou contra os moradores de Temã. Aos menores dos rebanhos se levarão e desolarão por causa deles seu pasto. A terra se estremece ao estrondo de sua terra. Esse é o lamento, desde o mar vermelho, e se escuta o som de sua voz. Eis que ele, como a águia, se elevará e voará em círculos, e estenderá suas asas contra Bósra. Naquele dia, o coração dos valentes de Edom será como o coração de uma mulher com dores de parto. Profecia contra Damasco. Contra Damasco, Hamat e Arpad foram postas em opróbrio, pois escutaram más notícias e foram quebrantadas. No mar está seu terror e não encontraram repouso. Damasco desmaiou e se virou para escapar. Terror se apoderou dela. Aflição e dores se apoderaram dela como mulher que está de parto. Como é que não tem sido abandonada a cidade louvada, a cidade da alegria? Portanto, seus jovens cairão nas suas praças e todos seus homens de guerra serão silenciados. Naquele dia, declara Maria dos Exércitos, entregarei ao fogo os muros de Damasco e serão consumidos os palácios de Bar-Redad. Profecia contra Gedar e os reinos de Hazor. Contra Gedar e os reinos de Hazor, nos quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, causou mortandade, assim diz Maria: Levantai-vos, subi contra Gedar e despojai os filhos do Oriente. Serão capturados seus rebanhos e suas tendas, suas cortinas, todos seus vasos e seus camelos serão levados, e gritarão contra eles os provocadores de seus arredores. Os moradores de Hazor, escapai, vagai e caí profundo para habitar ali, declara Maria, pois Nabucodonosor, rei da Babilônia, tomou conselho e concebeu um plano contra vós, dizendo: Levantai-vos, subi contra uma nação opulenta que vive confiadamente. Declara Maria, que não tem portas nem enferrolhos e que vive solitária. Seus camelos serão para presa e para um despojo suas inumeráveis posses, e os espalharei a todos os ventos, entre os que raspam a Barbã, e por causa de todas as suas transgressões virá sua ruína, declara Maria. Hazor se converterá em covil de chacais, e em uma desolação permanente. Não morará ali homem algum, nem habitará ali filho de homem. Profecia contra Hilã. Contra Hilã, palavra de Maria, que veio ao profeta Jeremias no início do reinado de Sedequia, rei de Judá, para que profetizasse contra Hilã, dizendo: Assim diz Maria dos Exércitos: Eis que eu quebrarei o arco de Hilã, o principal de sua fortaleza. Sobre Hilã trarei desde as quatro extremidades do céu, os quatro ventos,
e a todos estes ventos os espalharei, e não haverá nação onde não cheguem os dispersos de Hilã. Quebrantarei a Hilã diante de seus adversários e diante dos que pretendem matá-los. Trarei sobre eles o mal, o furor da minha ira, declara Mariá, e enviarei a espada contra eles até exterminá-los. Depois estabelecerei meu trono em Hilã, e dali destruirei rei e príncipes, declara Mariá. Contudo, nos últimos dias farei que regressem os cativos de Hilã, declara Mariá. Encerramos a leitura de hoje. Fomos até o capítulo 49, do 46 ao 49, os capítulos grandes, né? E na semana que vem a gente encerra a leitura do livro de Jeremias, tá bom? Então fiquem com Deus, um ótimo fim de semana a todos. Sigam o nosso canal no Instagram também, Conexões e Crenças. Deixe seu joinha aí, compartilhem, comentem. Ajude-nos a trazer mais engajamento pro canal aí, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus. Até semana que vem.